Hoje eu queria falar com você sobre 4 passos, 4 maneiras para controlar uma crise de ansiedade ou de pânico. Pela prática das técnicas de atenção plena e de treinos mentais, que é com o que eu trabalho, é possível mudar a relação que a gente tem com os nossos pensamentos negativos e ansiosos, que você sabe, são a causa das crises. O pior de tudo é que pouquíssimas pessoas que sofrem com o transtorno da ansiedade, do pânico e das fobias sociais sabem que a causa da ansiedade são os pensamentos negativos e não fazem nada para controlar esses pensamentos. Acham que o contexto da vida é que desencadeia a ansiedade, ou que é uma doença, ou que elas é que são pessoas difíceis. E na verdade não é nada disso. A minha relação com a ansiedade começou logo que eu terminei a minha faculdade de psicologia. Toda a pressão que eu tinha para me colocar no mercado de trabalho com uma profissão difícil como a psicologia, né? Junto com todas as inseguranças que eu tinha a respeito de mim mesma, né? Eu não me achava capaz de quase nada. O pânico vinha como em ondas, né? As crises começavam sutilmente e de repente se fazia uma onda monumental até me dominar totalmente. Eu tinha sintomas físicos muito fortes, como taquicardia, né? Às vezes eu sentia o meu coração batendo no estômago, era muito estranho. Eu tremia inteira, tinha muitos tremores, visão embaralhada, tinha enjoo, tontura. E era como se uma sensação de que o chão tinha sido tirado debaixo dos meus pés. Eu levava muito tempo, às vezes 3 dias, para me recuperar de uma crise, e conseguir respirar era a parte mais difícil, assim, até a respiração normalizar demorava bastante, às vezes 40 minutos, né? Demorava muito. Não se tinha conhecimento, né, que a meditação poderia ajudar, que a programação neurolinguística poderia ajudar, e que se tinha benefícios expressivos que resultariam de uma prática consistente e diária dessas coisas. Nessa época não existia isso. Eu aprendi a mudar a minha relação com os meus pensamentos negativos e ansiosos e com as minhas emoções. Nesse processo, eu encontrei maneiras de controlar as minhas crises, assumir e controlar a minha ansiedade de vez, e principalmente eu consegui diluir os meus medos, que eram muitos, né? Pelas práticas e treinos mentais, é possível perceber os nossos pensamentos, é possível observar os nossos pensamentos e as nossas emoções, e é possível mudá-los. A gente não se dá conta disso, né? A gente acha que a nossa mente funciona assim, pronto, acabou. Mas na verdade, existe uma maneira de mudar isso, sim. A gente só não sabe, não aprendeu como, ninguém ensinou pra gente. O que eu costumo dizer é que nós somos analfabetos emocionais, a gente não sabe nada sobre as nossas emoções, né? E é para isso que eu tô aqui, né? É para te dizer que é possível mudar isso, né? Sabendo que é possível mudar isso, nós conseguimos acomodar os nossos pensamentos melhor em nossa mente, com aceitação e amorosidade. É muito importante o exercício da aceitação, porque a primeira reação que a gente tem quando começa a ter uma crise de ansiedade é que a gente se debate contra a crise. A gente quer que ela passe, a gente não aceita que ela está acontecendo, porque esse é o nosso maior medo, né? Tem muita pesquisa que mostra que a prática da meditação e da reprogramação do pensamento, técnicas que focam no aqui e agora, são maneiras extremamente efetivas de reduzir a ansiedade. Por meio de treinos muito simples, que focam na autoobservação dos pensamentos, das emoções e das sensações físicas, sem o elemento do julgamento que a nossa mente faz, é possível fortalecer a nossa habilidade de observar sem nos identificarmos com esses pensamentos. O problema é que a gente acha que nós somos os nossos pensamentos negativos, mas nós não somos eles. Eles são ferramentas da nossa mente. Eles são nossas ferramentas. A gente que deveria usar eles como ferramenta, e não o contrário. E na minha experiência, depois de muita prática, as crises de pânico simplesmente desaparecem na maioria dos casos.
E não é só na minha experiência pessoal, é com os meus alunos e com os meus pacientes. Quando eu comecei a praticar, as crises continuavam vindo em ondas, mas em ondas menores, menos arrebatadoras, né? Com menos frequência e menos intensidade. Com o tempo eu fui percebendo que eu conseguia evitar uma crise que começava a se esboçar. E aí eu usava uma variedade de técnicas que me ajudavam a lidar com cada coisa pontualmente. Tinha técnica para controlar os pensamentos, tinha técnica para diluir medo, para parar uma crise de falta de ar, uma crise de taquicardia, de tremores, né? E aqui eu vou passar para você quais são os 4 passos que você pode usar hoje para começar a tomar consciência do que realmente está acontecendo com você durante uma crise, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, investigue, ok? Quando você estiver na iminência de sentir um medo, uma preocupação ou uma crise, faça 2 perguntas. O que está acontecendo é real? Mentalize a seguinte frase: meus pensamentos não são fatos e eles são temporários. Repita isso 1000 vezes se precisar. Foque em só pensar nessa frase. Meus pensamentos não são fatos e eles são temporários. Tá? Os pensamentos são como o clima, eles são passageiros e eles ficam mudando o tempo todo. Então você não pode assumir os pensamentos como definitivos e nem como verdades absolutas, que não podem ser mudadas, e você não pode se apegar a eles. É muito comum que a ansiedade tenha a ver com uma preocupação ou pensamentos excessivos com o futuro. O ansioso tem uma enorme dificuldade em focar no aqui e agora e tem uma tendência a enxergar um futuro muito catastrófico, muito pessimista. Então uma dica importante é focar o pensamento no que está acontecendo agora, e a melhor forma de fazer isso é respirando, colocando o foco na sua respiração. Então o segundo passo, você vai fazer um exercício de respiração, que é o seguinte: você vai fazer uma contagem regressiva para respirar. Quando você sente que vai ser engolido por um redemoinho de pensamentos negativos, faça o seguinte: conte de 5 até 0, tire a atenção do que você está sentindo fisicamente, como falta de ar, taquicardia, né? Para tirar o foco do que você sente fisicamente, coloque o foco apenas em puxar o ar e soltar. Não importa se você acha que está com falta de ar, apenas observe o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta ele passando pelo nariz. Intencionalmente estufe a barriga ao inspirar e solte a barriga ao expirar. Solte o ar naturalmente e devagar. Se você está com falta de ar, respire curto mesmo, mas preste atenção só na respiração. Apenas observar a respiração e focar o pensamento no barulho que a respiração está fazendo e na sensação do ar entrando pelo nariz já melhora. Em terceiro lugar, uma coisa que um exercício que você pode fazer que é muito bom é fazer uma técnica que conecta os seus sentidos, para você criar uma separação entre pensamentos ansiosos e repetitivos. Você pode colocar o seu foco, a sua atenção em cada um dos outros sentidos que você tem. Então essa é uma forma que a gente chama de ancorar no presente, ancorar o pensamento no presente. Funciona assim: não importa onde você esteja, né? Você sentiu que vai ter uma crise, você para, racionaliza, dizendo que seus pensamentos não são reais, respira e você para, se imobiliza. Não importa se você está na rua, se você está no meio de uma escada, né? Se você está dentro do ônibus, imobilizou. Não faça nenhum movimento. E também conte de 0 até 5 e inspire e expire profundamente algumas vezes. Em seguida, você vai colocar o seu pensamento no seu entorno. Como é que é isso? Olhe em volta e preste atenção na primeira coisa que você vê. Só observe. Veja as cores, o formato,
sem julgar. Só observe as características. E permaneça com foco nisso por 1 minuto. Em seguida, você vai colocar a sua atenção nos sons que você ouve no ambiente. Procure ouvir e prestar atenção no som mais discreto e baixo que você consegue ouvir. Quantos sons você está ouvindo? Mais baixo, um pouco mais alto, um pouco mais alto. E assim por 1 minuto. Em seguida, depois de colocar a sua atenção no objeto que você está vendo e nos sons, você vai colocar a sua atenção nos cheiros que você sente. Qual é o cheiro que primeiro você consegue sentir? Quantos cheiros diferentes você sente? Preste atenção neles de novo, sem julgar se são bons ou se são ruins, se te agradam ou não, né? Em seguida, finalmente, você vai estimular o último sentido. Você vai estimular o seu tato. Abaixe-se, né, de cócoras no chão, você se abaixa e toque o chão de onde você está com a ponta dos seus dedos. Com os olhos fechados, perceba as diferentes sensações que você pode sentir nos dedos. Tente descrever essas sensações, sem pensar se você gosta delas ou não. Fique imóvel, em pé, continue imóvel em pé por um instante. Sinta como o seu corpo está sobre o chão. Sinta o peso do seu corpo sobre o chão. Como que os seus pés estão sobre o chão. E em seguida, veja se você consegue perceber onde a sensação da ansiedade está no seu corpo. Em que parte do corpo você sente a ansiedade, o peso? É no estômago? É no peito? É na garganta? É na cabeça? Onde que está? Vagarosamente, gentilmente, permita-se que essa sensação esteja ali. Aceite ela. Não relute, não brigue com ela, não queira expulsar ela em 1 segundo. Ela não vai embora. Não tente se livrar dela. Só sinta. E aceite. E em seguida, imagine que essa sensação é uma nuvem negra dentro de você. No mesmo lugar onde você sente a ansiedade, mentalize essa nuvem negra dentro de você. Inspire e na mesma medida que você solta o ar pela boca, assoprando, como se você estivesse assoprando uma vela, ao soltar o ar, você mentaliza essa nuvem negra saindo dentro de você com o ar e expulse ela totalmente. Sopre-a para bem longe. Visualize essa nuvem se formando fora de você, acima da sua cabeça. E em seguida, essa nuvem vai indo embora no céu, flutuando para longe e ficando cada vez menor e menor e menor até desaparecer. Agora, no final, dê uma nota para a sua ansiedade de 0 a 10,